Ontem nós tentamos estabelecer uma base sobre como Satanás começa muito cedo em nossa vida, tentando construir fortalezas na nossa mente. O que significa que ele mente para nós em áreas e se entrincheira no nosso pensamento ou entrincheira suas mentiras, ideias em nosso pensamento para que nós vivamos as nossas vidas acreditando em mentiras que nos fazem comportar de maneiras erradas. Então, ele faz isso com todos e então vamos lá fora, tentamos nos dar bem e isto se torna uma grande bagunça. A única esperança para nós é termos nossas mentes renovadas pela palavra de Deus. Aprender a pensar do jeito que Deus quer que pensemos, aprender a falar o que Deus quer que falemos, para que possamos ser o que Deus quer que sejamos, fazer o que Deus quer que façamos e ter o que Deus quer que nós tenhamos. Todos digam sim, eu quero ter o que Deus quer que eu tenha. Bem, você vai ter que voltar vários passos atrás e começar de novo aprendendo a pensar da forma que Deus pensa. Acho que muitas pessoas como eu, por muitos anos, pensei que meus pensamentos não importavam. Não sabia que podia fazer algo sobre eles. E o que vinha à minha cabeça era o que eu pensava. Se eu acordasse de manhã e o pensamento viesse, eu estou deprimida, eu ficava deprimido o dia todo, sabe? Eu nem tentava superar e eu não achava que poderia superar. E que dia glorioso quando eu aprendi as verdades que eu estou tentando compartilhar com você, de que eu realmente não precisava meditar e pensar em tudo que vinha na minha cabeça, que eu poderia, sabe, jogar fora, escolher algo que me ajudaria realmente a desfrutar o meu dia e viver uma vida boa. Agora, no começo é um pouco difícil, porque não praticamos isso, temos sido bastante passivos e vazios e ficamos esperando para ver o que vai vir na nossa cabeça. Mas estamos aprendendo que agora podemos ser agressivos e assumir o papel de liderança para fazer o nosso próprio pensamento. Efésios 4, 22 ao 24. Vamos dar uma olhada nisso. Despojai da sua antiga natureza. Dispa-se, descarte seu velho homem não renovado, que caracterizou sua maneira de vida anterior e se tornou corrupta de luxúrias e desejos que brotam da ilusão. Então, a primeira instrução do apóstolo Paulo aos Efésios foi: dispa-se do velho homem. Nós sabemos que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. No entanto, há uma cooperação que nós temos que dar, trabalhando com o Espírito Santo, pois embora agora eu seja uma nova criatura, eu preciso me despir da velha natureza. O próximo verso diz: e seja constantemente, todos digam constantemente, e seja constantemente renovado no espírito de sua mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. E o próximo verso: e vista-se da nova natureza, o eu regenerado, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Nós vimos aqui hoje que precisamos nos despir do velho homem, nos vestir com o novo homem, parar de viver como vivíamos, começar a viver do jeito que Deus quer que vivamos, e a ponte para ir de um lado para o outro é você ser constantemente renovado no espírito da sua mente. Onde a mente vai, o homem a segue. É impossível ter uma mente positiva e ao mesmo tempo ter uma mente negativa. Alguém pode dizer amém? Isso não vai funcionar, não é mesmo? Hoje o que eu quero te ensinar é: quando sua mente está normal, o que é realmente normal para o crente e o que é normal para o mundo, quase sempre não é normal para nós. Quero dizer, olhando para isso através da economia de Deus, veja, há uma economia mundial, mas há a economia de Deus. Tem a maneira como o mundo vive, mas há uma maneira que nós devemos viver. Sabe, o mundo se preocupa, mas nós podemos orar. Então, não precisamos orar e nos preocupar, porque assim nós ainda estamos de volta nesses dois mundos. Então, temos que aprender. O que é normal? Não é normal se preocupar para um cristão? Quando eu digo não é normal se preocupar, você pensa sim, é normal se preocupar. Não deveria ser para você? Para você isso deveria ser algo tipo: isso não parece certo? Oh, isso não é bom? Isso não se encaixa? Algum de vocês aqui já pegou algo para vestir e descobriu que havia mais quilos em você do que da última vez que você o vestiu? E
estava muito apertado e você tentou usar de qualquer maneira. E isto só te deixou infeliz o dia todo. Alguém já teve esta experiência aqui? Ok. Bem, é assim que funciona quando tentamos usar as coisas ou deixar a nossa mente ficar em condições que não nos servem mais como cristãos. Veja, há coisas quando você se torna um crente que simplesmente não servem mais para você. Elas não cabem mais em você. Talvez o incrédulo possa ter essa atitude, usar aquela atitude, falar desse jeito, mas isso não é mais para você, não é o certo para você. Bem, isto é bem interessante porque à medida que você cresce espiritualmente e começa a saber disso, você para com essa atitude, com esses pensamentos. E como eu tenho amadurecido nestes últimos anos também, uma das coisas que eu não vou mais fazer é usar algo que é desconfortável, sabe? Eu não suporto, nem no físico, nem no espírito. Então, quando a sua mente é normal, como você deveria estar pensando? Como um crente? Bem, em primeiro lugar, eu acho que os crentes devem ter uma mente definida. Precisamos saber o que queremos fazer, decidir o que vamos fazer e não mudar a cada poucos segundos. Colossenses 3, 2. Defina sua mente e a mantenha focada nas coisas que são do alto. Não nas coisas da terra, porque você está morto e sua vida está escondida com Deus em Cristo. Defina sua mente e a mantenha focada. Defina sua mente e a mantenha focada. Defina sua mente e a mantenha focada. Não defina sua mente e fique mudando. Defina sua mente e fique mudando. Você pode decidir que vai limpar a sua casa hoje. E não deixe nada mudar isso. Quando alguém ligar dizendo, vamos às compras hoje, não, eu já defini a minha mente, eu vou limpar a minha casa hoje. Alguém liga e diz, eu vou te levar para almoçar. Não, eu já defini a minha mente, eu vou limpar a minha casa hoje. A única maneira de nós conseguirmos o que nós realmente queremos realizar na nossa vida, a única maneira de sermos fiéis aos verdadeiros desejos do nosso coração, é se nós definirmos a nossa mente na direção em que nós queremos chegar. Onde você quer chegar na sua vida, eu te pergunto. Defina a sua mente nisso e pare de mudar toda vez que você faz uma curva. É incrível a vitória que você pode ter e as coisas que pode fazer. Se definir sua mente. E você pode fazer isso ou Deus não lhe diria para fazê-lo. As pessoas me fazem muitas perguntas interessantes, mas uma coisa que me perguntam é: como você se sente sobre todas as viagens que você tem que fazer? Eu não sei, eu não penso nisso. Não sei te dizer como me sinto. Seria perigoso para mim pensar como eu me sinto, sabe? Porque se eu fizesse isso muito em breve, eu poderia não querer fazê-lo mais. Então eu não penso nisso. Por quê? Porque eu já tenho a minha mente definida de que eu vou fazer o que Deus quiser que eu faça enquanto eu estiver respirando. E eu não penso no quanto isso me custa, ou, sabe, eu tenho que ter muito cuidado em começar a pensar no quão difícil isso é, o que de vez em quando acontece quando eu estou realmente cansada. Então, eu aprendi algumas coisas ao longo dos anos, e uma das coisas é que você tem que definir sua mente e não mexer mais com as coisas. Eu decidi, há alguns anos atrás, que eu precisava me exercitar, algo que nunca fiz durante toda a minha vida. Eu não achava que eu tinha tempo para isso, eu não queria ficar dolorida, eu não queria fazer nada disso. O meu marido se exercita há 50 anos e essa é uma das razões pelas quais ele se parece tão fantástico. Bem, eu não me exercitava e um dia eu me olhei no espelho e parecia que tudo que costumava estar aqui em cima estava lá para baixo. E eu realmente, para mim eu posso dizer que eu senti que eu acabava de ter uma verdadeira revelação de Deus, que se você quer ser forte para o último terço de sua jornada, e se você quer terminar o que eu a chamei para fazer, então isso é algo que você tem que fazer. Obrigada. Mas agora, mais do que se parecer melhor, é sobre ser saudável. E nós temos todas estas articulações, porque precisamos nos mover, não devemos viver no sofá ou sentados numa cadeira ou sentados na frente de um computador, devemos nos mover. Então eu te encorajo a ser o mais ativo possível em adoração, porque para alguns de vocês é o único movimento que você faz. Mas aqui está a coisa. Sempre ouço as pessoas me dizendo, eu odeio me exercitar, eu não suporto ir à academia, não aguento, eu odeio. Quer saber? Acho que gosto, não tenho certeza, eu decidi, eu vou.
Segunda, quarta e sexta, quando estou na cidade, se tiver numa conferência, vou segunda, terça e quarta. No começo a minha mente disse, você não consegue fazer isso 3 dias seguidos? Eu pensei, por que não? Eu faço outras coisas 3 dias seguidos, vou sobreviver se eu me exercitar 3 dias seguidos. É incrível as coisas que sua mente te diz para te impedir de fazer as coisas que Deus quer que você faça. Então estou dizendo, decida o que você quer fazer e pare de pensar nisso até a morte. O primeiro tipo de mente que é normal para o crente é ter uma mente definida. Precisamos ter as nossas mentes completamente renovadas. Agora, no capítulo 2 de Filipenses, verso 5, uma escritura muito interessante diz que nós devemos deixar que a mesma atitude e propósito e humildade que estava em Cristo Jesus esteja em nós. 1 Coríntios 2,16 diz que temos a mente de Cristo, que temos que manter os seus pensamentos, intenções e propósitos. Ter a mente de Cristo significa que quando você nasce de novo, tem uma nova mente espiritual, mas você continua com a sua velha mente carnal. Romanos 8,5 diz, se você definir sua mente para as coisas da carne, vai perseguir as coisas da carne. Se definir sua mente para as coisas do Espírito, vai perseguir as coisas do Espírito. E ainda diz, a mente da carne é o sentido e a razão, sim, o Espírito Santo. Pense nisso. Qual é a mente da carne? É quando eu entro no raciocínio e fico olhando para as coisas do jeito que o mundo olha para elas e eu não permito que o Espírito Santo participe disso. A mente da carne, o sentido e a razão sem o Espírito Santo. Você não pode viver das coisas da sua cabeça. Você não pode viver de acordo com o que você pensa. Você tem que ir mais fundo e aprender a sentir e discernir o que Deus está dizendo nas situações. Mas a mente do Espírito, Romanos 8,6 diz, é a vida e a paz, agora e para sempre. Então temos esta mente em nós, mas temos que desenvolvê-la. Enquanto nós deixarmos a mente da carne ficar mais forte do que a mente do Espírito, não vamos mudar na nossa experiência. O que eu quero para as pessoas é que elas desfrutem da vida que Jesus morreu para dar a elas. Finalmente estou fazendo isso, mas eu desperdicei tantos anos da minha vida cristã não desfrutando a minha salvação, ou desfrutando Deus, ou me divertindo, ou qualquer outra coisa, porque o diabo ainda estava me governando, porque eu não entendia que muito do que eu estava pensando não estava em concordância com a palavra. Amém? Agora, deixe-me dizer, eu não estou aqui ensinando o controle da mente. Para apenas tentar ensinar as pessoas a pensar positivamente e falar positivamente, sem ensiná-las sobre o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, a salvação em Cristo. Qualquer pessoa pode decidir pensar positivo ou falar positivo, e sim, você vai obter alguns resultados, mas eu não estou falando sobre obter alguns resultados de algum princípio mundano, eu estou falando sobre viver a vida pela qual Jesus morreu para você viver. E não só isso, qualquer coisa que o diabo invente, ele só tem aquilo porque foi ideia de Deus primeiro. E então Deus é o único que nos ensina a pensar positivo e a falar positivo, e porque os cristãos foram preguiçosos em fazer isso, o diabo roubou. E agora ele transforma isso em uma coisa estranha, maluca, oculta, nova era, besta e que deixa Deus fora de tudo. Mas nós não vamos permitir que o mundo tenha o que Deus nos deu primeiro, amém? Que a mesma mente esteja em você, a que esteve em Cristo Jesus. Que ele seja seu exemplo de humildade. Falaremos apenas 3 minutos sobre a humildade. Uma mente humilde. Sabia que você não pode crescer e eu não posso crescer na palavra? Eu não posso nem receber a palavra. Você não pode receber a mensagem que eu estou compartilhando com você se você não se aproximar dela com uma mente humilde. Você tem que chegar todos os dias nos cultos que você vai dizendo, olha, eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso me apegar a cada palavra. Então você se assenta e ouve cada palavra e você pensa, eu gosto disso, eu estou aqui hoje porque eu realmente preciso disso. Ou você já ficou decepcionado quando o pregador disse sobre o que ele iria falar porque pensou que você já sabia tudo aquilo? Eu já. Não, eu já sei disso.
Bem, não, mas eu preciso de tudo, eu preciso de tudo, eu preciso ser lembrada disso toda vez que eu puder ser lembrada, eu preciso que você me diga várias e várias vezes novamente. Só uma mente humilde pode aprender alguma coisa. Só uma pessoa com uma mente humilde recebe a correção. Temos que querer crescer e aprender. Romanos 12:3 diz: não pense mais de si mesmo do que deveria. Não tenha uma opinião exagerada sobre a sua própria importância. Agora, ninguém aqui tem esse problema, com certeza. Talvez você assistindo pela TV, você tenha um pequeno problema com isso. Vou falar com você, porque sei que nenhuma dessas pessoas aqui tem esses problemas, sabe? Nós temos a mente linda e humilde. Amém? Qual é a primeira coisa que acontece quando não temos uma mente humilde e pensamos mais de nós do que deveríamos, desprezamos as outras pessoas? Começamos a ter um monte de pensamentos críticos e julgadores do que falaremos mais tarde, sabe? Uma mente humilde não é uma mente que pensa humildemente de si mesma. Deus não está pedindo para você ter uma má opinião de si, Ele não quer que você tenha uma opinião ruim sobre você. Ele quer que você se valorize, que veja seus talentos, dons e habilidades. Ele quer que você se ame de forma equilibrada, mas Ele não quer que pensemos que somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Você pode ser mais estudado do que outra pessoa, mas isso não te faz melhor do que ela. Eu posso ser uma comunicadora melhor do que outra pessoa, mas isso não me faz melhor do que ela. Eu posso ser uma melhor comunicadora do que outra, mas isso não me faz melhor do que ela. Talvez quando você chega em cenários artísticos, então você tem uma centena de artistas, bem, talvez um seja melhor do que o outro, mas isso não os torna uns melhores do que os outros aos olhos de Deus. Eu amo as escrituras em Colossenses que dizem: em Cristo todas as distinções desaparecem. Você gosta disso? Não há homem nem mulher, não há judeus nem gregos. Vou acrescentar um pouco: não há ricos nem pobres, não há médicos e lavrador, somos todos um em Cristo. Amém? Todos um em Cristo. 1 Pedro 5:6 diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e no devido tempo Ele irá te exaltar. Uma pessoa humilde consegue esperar o tempo de Deus. Uma pessoa com uma mente humilde não diz: Deus, eu não entendo por que você não está fazendo isso. Eu estou pronto para isso, eu preciso disso, eu quero isso. Elas dizem: bem, Deus, eu coloquei meu pedido diante de ti e eu creio que você vai trazer isso no momento certo para a minha vida. Eu confio no seu tempo na minha vida. Então devemos começar a ter uma mente humilde, mas agora nós precisamos passar para outras coisas. O capítulo 9 deste livro, Campo de Batalha da Mente, trata de pensamentos soltos e errantes. Ter a nossa mente vagando por todo lugar é um dos maiores problemas com os quais lidamos hoje. O mundo em que vivemos está completamente cheio de distrações. É incrível como as nossas mentes têm tanta dificuldade de focar no que estamos fazendo. Agora, é por isso que Satanás trabalha tão duro para trazer a distração. Deixe-me colocar um pequeno a mais para os cultos da igreja. Os pastores vão me amar por fazer isso, eu sei. É por isso que nós nunca devemos nos levantar e ficar andando durante o culto, a menos que nós realmente tenhamos uma emergência. Não quero ferir seus sentimentos, mas honestamente fazer isso, se você não tem uma necessidade, é realmente terrível. É puro egoísmo. E você talvez não perceba, mas eu posso te dizer o que acontece, porque eu observo. A irmã Brown, no meio da fila 14, decide que ela precisa tomar água. Ela se levanta, com licença, com licença, com licença. Todo mundo da fila 15 se vira para vê-la. E a observam indo lá atrás. Então eles a observam voltar para a fila. E aqui está o pastor, ou se for na minha conferência, eu estou aqui em cima, derramando meu coração para as pessoas, tentando mudar as suas vidas com uma palavra. Eu passei horas e horas estudando e me preparando, e agora todos da fila 14 saíram e foram tomar um gole de água com a irmã Brown. Eles agora estão admirando o seu chapéu,
Eles não gostaram da roupa dela. Eles a observam andando de um lado para o outro e agora eles ficam se perguntando o que ela está fazendo, onde ela está indo. Vivemos numa era de distração pessoal. Andar numa rodovia é como dar uma volta em uma enciclopédia. Você tem alguma ideia de quantos anúncios são colocados na nossa frente durante uma viagem de apenas 5 minutos? Não podemos mais desfrutar a paisagem porque em todo lugar que olhamos tem uma coisa... São tantos anúncios. Eu me lembro de quando a televisão era muito simples. O primeiro programa que eu assisti foi o Howdy Doody. Isso prova que eu estava por perto quando a TV foi lançada, sabe? E então... E você tinha um pequeno... Talvez, não sei, 30 segundos de anúncio no meio do programa. E era só isso, gente, sabe? Agora é como se a propaganda fosse a atração, sabe? E honestamente o mundo não vai mudar, então é melhor a gente mudar. E um dos meus objetivos, e tenho trabalhado nisso, porque tenho um problema nesta área, eu tenho a mente muito ocupada, tenho muitas obrigações, há muitas coisas, e eu acho desafiador manter a minha mente no que eu estou fazendo. Mas tenho trabalhado com Deus nisso por um longo tempo, e eu ainda estou trabalhando, porque nos metemos em muitos problemas, sabe? E perdemos muitas coisas bonitas que Deus tem para nós, simplesmente porque não mantemos a nossa mente focada no que fazemos. Você tem alguma ideia do quanto vai receber disso se você puder focar e observar cada palavra que está sendo dita? Há cerca de 6 semanas atrás, eu tropecei em alguns degraus que eram de pedra e eu cortei o meu dedo. Ainda tenho cicatrizes por causa disso. Bati o meu joelho e, para completar, fraturei o meu dedão. Agora, eu passei por muita dor. Por muito tempo. Eu tive que ir ao ortopedista, tive que fazer isso, fazer aquilo. Tudo porque enquanto eu estava subindo aqueles degraus, eu não estava na escada. Eu já estava na cozinha fazendo o que eu ia fazer quando eu cheguei lá. A minha família tem que me vigiar porque geralmente estou a um passo à frente de onde eu estou, sabe? E no outro dia, eu estava indo para a nossa subdivisão e outra pessoa dirigindo, eu estava no banco de trás e eu comecei a pensar sobre o que eu teria que fazer quando eu chegasse em casa, sabe? Eu realmente peguei a maçaneta da porta e comecei a sair do carro enquanto o carro estava andando. Então, muitos acidentes são causados por não mantermos a nossa mente focada no que estamos fazendo. Então vamos começar a orar para que Deus nos ajude a aprender a nos concentrar mais profundamente e melhor, porque realmente precisamos aprender a desfrutar do que Deus está nos dando. Para desfrutar, precisamos nos concentrar. Não entendemos as coisas se não concentrarmos. Foi um dia glorioso para mim quando eu descobri que eu não tinha que pensar em todos os pensamentos que entravam no meu cérebro, ou que eu achava que eram meus. Eu aprendi com a palavra de Deus que eu poderia escolher propositalmente no que pensar e rejeitar aqueles pensamentos que eram do inimigo.